E aí, pessoal, Rica, Rafael, e aí, beleza? bom? Boa noite. Boa noite. Pessoal chegando aí, vamos esperar uns 2 minutinhos e a gente já começa. O que você acha? Tranquilo, você que manda, vamos lá. E aí, tudo certo? Deu certo a internet aí? Aos 45 do segundo a internet voltou a funcionar aqui em casa. Momentos de tensão. Pessoal mandando oi, Andressa entrando aí também. A galera tá chegando. Cara, isso aí. Vamos lá, aqui começando. O pessoal vai chegando, a gente faz a introdução aos poucos. Isso aí, vamos devagarzinho. Deixa eu te apresentar então, né? Rafael Costa Lima. A gente já conversa aí bastante tempo sobre muita coisa. Hoje a gente veio falar aí sobre um consumo consciente de conteúdo. Que, bom, já começando, né, cara? Essa consumo consciente aí não quer dizer que a gente quer dizer o que é certo e o que é errado, né? A gente tá aí só para falar para as pessoas que é uma escolha consciente, ter uma escolha consciente do conteúdo que vai consumir é algo interessante aí, né? E para começar a situar, assim, a gente conversou de falar um pouquinho sobre o conteúdo na história, né? Como que o conteúdo é passado, como essa mensagem, né? E o que é o conteúdo. E para depois a gente bater uma bolinha aí, ver o que funciona hoje, como é que vai ficar aí no futuro, como é que a gente consome esse conteúdo aí. É uma coisa de conhecimento, né? A gente, como humanidade, vem criando e acumulando conhecimento até hoje. E a criação disso acelerou muito. Então, a gente precisa saber lidar com isso, né? É um desafio. A produção e a transmissão, né, cara? Cada vez maior e mais rápido. A gente está cada vez mais bombardeado aí por conteúdo e aí nem sempre foi assim, né? Para iniciar a falar sobre conteúdo, né, a gente delimitou um pouquinho assim, pelo que a gente entende, é aquilo que ocupa um tempo do seu tempo, né, para que você consiga consumir aquilo, seja olhando, ouvindo, lendo, enfim, né? Há várias formas aí de adquirir o conhecimento. O pessoal continua entrando aí, Liliane, Ami, legal. Então, a gente começou assim, só para, né, dar uma linha do tempo a transmitir conhecimento, mais bom, desde o início da humanidade, aí, né, primeiro por sinais e gestos, aí a gente tem depois as pinturas rupestres, que já era uma forma de passar um conhecimento, talvez até para uma outra geração, para outras pessoas. Deixar registro. Já tem registros aí de 15 mil anos antes de Cristo, já tinham algumas inscrições. Essas são da África, mas aqui a gente tem aqui em Santa Catarina e muita coisa, né? Inclusive de inscrições rupestres aí, né? Aí a gente veio evoluindo com esses sinais e tudo mais, veio a escrita, né? Com a carta e as pessoas conseguiam se comunicar, mas ainda a escrita não era todo mundo que dominava. Era algo difícil, era algo raro, o papel não existia, era couro, toda aquela dificuldade, caríssimo, né? Você ter um livro era muito caro, você produzir um livro, eu estava lendo algumas informações, os caras demoravam mais de mês para fazer um livro simples. Então, assim, isso ficava muito... então, tudo escritinho, e é até legal, na verdade, ver uns antigos. Eu tenho uma reprodução aqui de um livro antigo que tinham desenhos, aí a cada início de página, assim, era um cuidado, né? Aí, só, cara, eu imagino errar uma frase no meio, né? Porra, de começar tudo de novo. Mas era dessa forma, e assim, como era caro, poucas pessoas dominavam aquilo, até pelo poder econômico, né? Que não era muito simples, não era muito fácil. Aí, em 1439, com Gutenberg, isso daí começa a mudar com a imprensa, né? Ele faz uma máquina que tem esse nome, hoje dá nome aí
a, a nossa forma de comunicação aí da imprensa, né? Mas que era montar as letrinhas ali e tal e fazer de forma mecânica o livro. Isso aí, assim, revolucionou a forma de difundir a cultura para todo mundo, né? Inclusive deu um problema aí, não sei se todo mundo lembra, mas a reforma protestante, né? Foi por causa disso. O cara nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. Eles começaram a traduzir para o alemão, do latim para o alemão, a Bíblia, e reproduzir em massa. E daí começou a ter outras interpretações, e não foi todo mundo que gostou disso daí, né? Os que detinham o poder, assim, que tinham o poder de falar o que era certo, o que era errado, que tinha ali a palavra, né, na mão, e não gostou de perder esse poder aí. Aí, depois da escrita, veio evoluindo, veio o telégrafo, que era uma forma muito interessante de enviar mensagem, que era tipo um código Morse, né? Aí com esse código Morse, quem recebia lá conseguia entender e decifrar e passar. Aí, então, eram mensagens curtas, mas já foi outra revolução aí na forma de passar a informação. Em seguida foi o telefone, e daí eu até coloquei no Insta aí uma historinha interessante de Dom Pedro II, que ajudou a difundir muito o telefone, né? Ele foi aqui do Brasil para uma feira no estado da Filadélfia, nos Estados Unidos, e estava lá de bobeira, o Graham Bell estava lá também, não era alguém conhecido ainda, não era assim, estava assim no fundo, né? Encontro casual. Então, muito louco, né? Encontros da história, assim, dois gênios da ciência, né, cara? O Dom Pedro adorava a ciência e tudo mais. E daí o Graham Bell, porra, esperto, né, chamou a Dom Pedro, que era uma figura importante já na época, o imperador, e daí testou com ele. Eles ficaram a uns 100 metros, assim, de distância, e diz que o Graham Bell mandou uma frase de Shakespeare, né, ser ou não ser, e o Dom Pedro, surpreso, na verdade, responde, né, meu Deus, isso daqui fala. Foi algo, assim, surpreendente, e daí, no ano seguinte, já tinha telefone no Brasil, o primeiro de Dom Pedro, claro, né, ele já trouxe, e já era um entusiasta aí da comunicação, mas algo que eu não sabia também, cara, os americanos sempre tomando as invenções dos outros, né? O telefone que inventou, na verdade, foi Antonio Meucci, um italiano, em 1860. Parecida com a história do Santos Dumont, mas nessa daqui os Estados Unidos já voltou atrás e falou que não foi Graham Bell mesmo e tal, e tudo certo. Mas aí o telefone deu. Logo depois do telefone veio o rádio, e daí já com as emissoras, né, com algo mais organizado, com os programas, começam algumas novelas, passar um conteúdo diferente. O primeiro rádio transmitiu uma partida de futebol, foi o primeiro teste assim, que eles fizeram, e já agradou muita gente, né, cara? O esporte ali vem até hoje, o pessoal aqui no radinho de pilha no estádio. Grudado. Continua. A evolução, que dizem que é muito próxima ainda, a forma de transmissão e tudo, foi do rádio para a TV, né? E daí é algo já bem mais moderno aí pra gente, é algo que a gente acompanha essa evolução, né? Eu, pelo menos, lembro das TVs grandonas ainda, né? O tubo, mas a gente aproveitou toda essa evolução aí, e os programas de TV ficaram assim cada vez mais modernos, cada vez se inspirando mais na cultura anterior que tinha de tudo. E claro, né, não foi do dia para a noite, veio a internet, né? Aí a internet a gente já vai conversando mais junto, porque eu tenho uma linha do tempo aqui. No Brasil, ela demorou um pouco para vir, veio primeiro para as universidades em 1988. Sempre as instituições de pesquisa aí à frente dessas questões da ciência, né? Usar para pesquisa. Então, mas, cara, eu fiquei surpreso. Só a internet comercial, só em 94 que iniciou, e ainda por monopólio da Embratel. A Embratel tem algumas críticas que o pessoal faz aí, que atrapalhou bastante aí no início.
por esse monopólio, né, por não ser algo livre aí. E depois ela começou a se popularizar só em 98. Eu lembro que um pouquinho antes disso a gente já usava, eu já usava pelo menos, né? Falava ali no No Mirk, Mirk, aquela internet horrível, né, cara? discada, Discada só podia ainda. conectar à noite para não ocupar a linha. Cara, por causa Loucura, do né? preço também, era É, caro. o pulso era caro. Eu, então, tem uma pesquisa que eu achei aqui, cara, que em 96, 10 horas de internet custava R$ 25 nos valores Pô, de hoje, assim, né? Se for pensar, é caríssimo, né? caro pra caramba. E daí, só que em 98 já tinha mais de 2 milhões aí de usuários no Brasil, já estava popular. Já começou a Mas em DSL, né? A 2000, conexão banda larga. em 2000, aí em 2000 vem a DSL, aí acaba com esse negócio de você pagar pelo tempo, né? Aham. Você tem a internet. Aí continua a evolução, o 2001 veio o Orkut, que daí, porra, sucesso, né, cara? Aham. A galera toda pirando Não a nos primeira, mas foi grupos. a rede social mais difundida, né? Que realmente atingiu a massa. Aqui no Brasil, pelo menos, É. foi isso, né? Eu, pelo menos, utilizei muito os grupos do Orkut, é coisa muito engraçada lá, né, cara? Aham. A gente rachava. Aí depois veio o Marco Civil da Internet em 2014 e em 2016 já tinham 116 milhões de usuários conectados aqui no Brasil, que era 64% da população. Eu não achei um dado mais atual, mas aí já dá uma dimensão, né? Isso aí só vem crescendo, já dá uma dimensão para a gente de que todo mundo está conectado e todo mundo tem informação a toda hora, porque a internet é isso, né, cara? É uma forma assim de você ter o conteúdo ali na palma da sua mão gigantesco, né? E aí É. basta a gente aproveitar isso da melhor forma possível, né? É legal essa parte temporal, a gente se situar no tempo, porque a nossa geração passou pela transição, né? A gente vem de uma infância totalmente analógica, com pouco acesso à tecnologia, né? TV, era programação fechada, a gente tinha os horários para assistir, né? Os desenhos. Depois a gente foi passando pelo Discman, Walkman, essas coisas, até chegar no computador. Então a nossa geração é uma geração que tem mais dificuldade de. É mais fácil para nós do que para os nossos pais, mas é mais difícil para nós em relação aos nossos filhos, né? Que já nasceram no mundo digital, né, que já tem uma Com facilidade. Com certeza. 2 anos já estão mexendo no celular. Então a nossa geração é a geração da transição, né? A gente está lidando com esses dois mundos. A gente viu como era e hoje a gente entende como é na prática, né? E aí, essas transformações que a internet trouxe vão além disso, obviamente, né? Elas acabam difundindo um pouco a manipulação que as grandes redes tinham de geração de conteúdo, né? Escolhiam o que passar de informação, como passar, e obviamente sempre tendencioso, né? Sempre tentando que a gente pense de um jeito, que a gente compre algo, que a gente haja de alguma forma, né? Tentando fazer uma manipulação de massa que é bastante comum, né? Em grandes comunicações. Ao mesmo tempo, acabou disseminando isso, né? Os pequenos passam, as pessoas normais passam a ser criadores de conteúdo de uma forma mais simples, né? Você pode criar um blog, você podia ter uma sala lá no Orkut para discutir ideias. Antes, para você conseguir atingir muita gente, você precisava ter relevância, ser famoso, para ter um livro, para ter um programa de TV ou de rádio. Então, ele dá poder, né, para as pessoas, que elas conseguem Uma, disseminar isso. E, ao uma mesmo democratização, tempo, né? com certeza, e ao mesmo tempo, como você disse, 24 horas por dia na mão, o que você quiser consumir está ali disponível, né? Você não depende mais de programar, de escolher o que consumir. Oi, Med? Você também, não sei se... Oi, voltou? Vamos lá.
E aí, assim, na verdade, essa transformação traz o cenário que a gente está hoje, né? Que é um cenário de bastante desafio, porque a gente está sendo bombardeado por informação da hora que acorda, a hora que dorme. Primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, a última coisa que a gente faz é soltar o celular. A gente recebe essa informação de muitos canais diferentes, né? Então, tem site, tem o WhatsApp que está dando mensagem o tempo inteiro, tem Instagram, tem Twitter, Facebook, YouTube. É difícil, porque é muita informação mesmo, é um conteúdo muito denso e muito volumoso. Uma coisa que dificulta isso tudo é a desinformação, né? As fake news, as matérias realmente tendenciosas, que é difícil a gente conseguir filtrar, o pessoal está ficando cada vez mais craque nisso. Era uma dificuldade que não existia antes, que agora a gente tem esse desafio aí, né, cara? E, ao mesmo tempo, essa questão da manipulação, ela continua sendo usada, mas de uma outra forma, né? O Instagram tem um algoritmo que manipula que a gente fique o maior tempo possível ali só passando para cima, sem pensar, sempre no automático. E aí isso acaba gerando um comodismo, né? Um comodismo porque a gente espera que a informação venha até nós. E a informação que vem até nós através do WhatsApp, de qualquer outro meio, pode não ser confiável. Se a gente não tem a ação de ir atrás, buscar, validar aquilo, pesquisar outras fontes, a gente é realmente fácil de manipular de forma muito fácil, né? Então, hoje a gente está nessa máquina de lavar roupa, né? Sendo sacudido para tudo quanto é canto e meio perdido, assim. Então, realmente está difícil para viver em 2021, né? Fora todo o contexto. Quando a gente fala de informação, hoje a humanidade gera um volume que eu não sei nem explicar de informação. É 2,5 quintilhões de bytes. Eu não sei nem quanto é isso por dia. Então, assim, a gente está passando por uma coisa que, realmente, na época do livro, imagina, era um livro feito por ano, por semestre, que o cara conseguia fazer, sei lá. Então, aumentou muito, de uma forma muito exponencial mesmo. E aí o legal é assim, a gente entender que o nosso cérebro, ele se assemelha muito a um computador, né? O computador ele funciona da seguinte forma, você precisa imputar, colocar alguma informação para dentro, você vai cruzar esse dado com outras informações que já estão ali, né? E aí, daí sim, sai alguma coisa. Ou seja, só pode sair algo que entrou. Né? Por isso aquela história de uma mente que se expande e nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. Justamente por causa disso. Depois que você põe para dentro, aquela informação ela passa a fazer parte de uma rede neural mesmo. E quando a gente menos espera, a gente cruza isso com outro conteúdo, outra informação. E aí que é um insight, né? Que as ideias que surgem, que fazem sentido. Nada mais é do que uma conexão entre informações. Né? Essa rede é o que faz as pessoas criativas serem criativas, né, cara? É conseguir acessar tudo isso de uma forma assim... E se fala muito de, nossa, como ser criativo e tal. Na verdade, é você ter um repertório, ter acesso e consumir conteúdos muito variados e saber conectar as coisas, né? Ter facilidade para conectar as coisas. A criatividade ela pode ser estimulada, ela pode ser treinada. A gente não nasce e morre daquele mesmo nível de criatividade. A gente consegue melhorar, ampliar isso. Uma coisa que eu acho muito interessante, o conhecimento é único, é uno, né, cara? Como você absorve e conhece, e a cada face que você olha ele vai ser diferente, né, cara? Só que eu achei legal também essa questão assim, da quantidade de conteúdo que você trouxe, porque, o que é produzido hoje é impossível de ser consumido, né? Então, assim, tem que ter algum filtro da qualidade disso, né? Do que você está consumindo, né? E tal, né? Porque não consegue ver tudo, né? Exato. E aí até é interessante isso, porque conecta assim, se nós somos só o que a gente põe para dentro, né? Nós somos a somatória de todas as nossas experiências, vivências, estudos, tudo que a gente passou na nossa vida forma quem nós somos hoje. Ou seja, você pode ter um irmão gêmeo
cada um teve experiências e leituras do mundo diferentes. Isso forma opiniões, ideias e visões de mundo diferentes, né? Ou seja, o contexto de cada um é único, e com base no contexto que a gente vivenciou, a gente junta as informações e cria aquela nossa opinião, aquela visão sobre o mundo. Isso é uma coisa legal que a gente vai falar mais para frente. E aí o que você disse é interessante porque, assim, com clareza do desafio que a gente vive hoje, né, que é esse excesso, esse volume, a gente precisa realmente pensar como lidar com isso, né, e organizar isso de uma forma que seja, que a gente consiga absorver, que faça sentido, né? Não adianta simplesmente a gente consumir tudo e não aplicar também, né? Então é um dilema que a gente vê hoje em relação aos cursos online, por exemplo, porque tem curso para fazer tudo, mas só resolve se você aplicar, só te adianta se você aplicar aquilo, né? E aí uma das formas que a gente discutiu de filtro é através de curadores, de pessoas que a gente respeita, que a gente concorda, não, em partes da opinião, mas que curam o conteúdo para a gente, né? Eles curam a nossa dor de ter um volume muito grande de conteúdo que a gente não consegue absorver. Então, esses curadores, o que eles fazem? Eles estudam, eles sintetizam aquela informação e eles transmitem isso para a gente de alguma forma, por um livro, por um podcast, por uma live, de qualquer forma. Que era algo que a gente tinha muito antes, só que de forma imposta, né, cara? A informação que você tinha era do Jornal Nacional, e era aquela informação que você tinha, né? Era feita uma curadoria, as pessoas escolhiam o que te mostrar, a ordem de te mostrar, né? Para que te mostrar, mas você não podia escolher isso, né? Hoje tem essa opção, né? Inclusive usando essas técnicas de manipulação psicológica para manter a audiência, né? É um programa que fala só sobre acidente, só sobre coisa nesse horário, porque esse horário as pessoas querem ver isso para não acontecer com elas. Então, acaba aprendendo, retendo a audiência. A outra da gente a nosso favor. Deu um voltar, então. Deu um probleminha, mas já voltou. Tá. Então, a outra forma, né, da gente usar isso a nosso favor é a gente escolher os canais que a gente consome conteúdo e usar os canais a nosso favor, né? Um exemplo é o podcast, que está crescendo muito, mas nem todo mundo ainda tem o hábito de ouvir. Eu vejo podcast como uma alternativa à leitura. Para mim é difícil manter hábito de leitura, então o podcast é uma forma, porque inclusive tem podcast de resumo de livros. Você tem acesso a esse conteúdo sem a dor da leitura, sem o tempo, então para quem tem dificuldade é uma alternativa. E eu uso ele em tarefas simultâneas, né? Então, poxa, eu vou fazer exercício, eu estou ouvindo. Eu estou viajando de ônibus, de avião, eu estou ouvindo. Eu faço download para não depender da internet e eu vou ouvindo o podcast. Então, você usa isso de forma mais produtiva, vai. É uma forma interessante entender quais canais a gente tem à disposição e usar isso a nosso favor, né? O podcast dá para acelerar, o YouTube... você coloca ali também, dá para acelerar, tem plugins, tem formas de você aumentar o rendimento disso. Tem gente que fala devagar mesmo, tem que acelerar. E aí, com base nisso tudo, a gente tem que aprender muito bem a filtrar, né? Se a gente não conseguir filtrar essa avalanche de conteúdo que chega até nós, fica muito difícil, né? Porque... realmente a gente se torna presa fácil de manipulação. E aí o filtrar engloba, obviamente, desconfiar de tudo que vem até você, questionar de tudo que vem até você, e principalmente buscar outras opiniões, outras formas de ver aquele mesmo tópico, entender isso, e aí a gente volta para a questão do contexto, né? É interessante a gente pensar que a opinião contrária à nossa veio de uma pessoa que tem um contexto diferente do nosso de vida
e que de alguma forma organizou as experiências dela para fazer sentido aquele raciocínio, por mais que a gente não concorde. Então a gente precisa ter, de certa forma, ter empatia e entender qual é o contexto daquela pessoa. Por mais absurda que seja aquela ideia, que pareça para nós, o nosso contexto é diferente. Então só da gente fazer essa busca ativa, de ler mais, de fazer esse cruzamento de informações, a gente se depara com outras opiniões e a gente tem que lidar com isso. É um sentimento misto ali, né? De a gente estar querendo pesquisar, mas ao mesmo tempo não concorda, não gosta daquilo. Claro, e assim, o que você falou de ter repertório também, né? Quanto mais repertório você tem, mais fácil é você entender o que as pessoas estão falando, qual é a linha de pensamento, como que ela chegou ali, né? Aham. Por mais absurdo que de início possa parecer até, né? Mas é bem isso, ela percorreu um caminho diferente que o seu, né? Para pensar aquilo, né? De alguma forma ela chegou lá. Ela juntou os pontinhos e de algum jeito ela chegou lá. Eu até fico curioso, às vezes, de entender o que passa na cabeça da pessoa para ela ter aquela ideia que, para mim, no meu ponto de vista, é absurda, é ridícula, é qualquer coisa. Né? Mas, assim, a gente não entende, a gente julga o mundo com base no nosso ponto de vista, na nossa visão, né? E aí, quando a gente consegue ter essa separação, fica fácil da gente consumir, de fato, um conteúdo que faça sentido para a gente, mesmo que seja uma opinião contrária. Não existe uma verdade absoluta, né? Existe um ponto de vista sobre aquele aspecto, sobre aquele assunto, né? Então, tudo é muito relativo. Então a gente tem que se colocar na sandalinha da humildade mesmo e falar, não, beleza, tudo bem, eu não concordo, eu não preciso concordar, mas beleza, eu respeito que você pense assim, desde que obviamente não seja, né, prejudicial à sociedade em geral. Até você falou da verdade, cara. Eu lembrei de um livro que eu tô lendo agora que ele falava que a verdade é a história melhor contada, né? Então, assim, tem várias É verdades. quem, é quem te convence bem, né? Exatamente. O livro é um povo brasileiro, até. Cara, e a gente, assim, o cérebro, ele prega algumas peças em nós, né? Ele gosta muito de padrão, de repetir conceitos, justamente para economizar energia. Nós evoluímos como sociedade numa velocidade muito rápida e o nosso cérebro não evoluiu, né, fisiologicamente falando, na mesma velocidade. Né? Então ele ainda tem pensamentos de instinto, de sobrevivência. E um deles é consumir, guardar energia, porque amanhã eu posso precisar disso. Amanhã pode ser que eu não tenha comida. Ou seja, o cérebro gosta muito de padrões. Por isso que a gente dirige hoje sem pensar. A gente consegue dirigir cantando. Porque o cérebro entendeu aquilo, é um padrão, cria memória muscular daquela ação e a gente consegue fazer isso literalmente no piloto automático. Né? Só que o problema é que a gente coloca no piloto automático grande parte do nosso dia, de padrões, de rotinas. Então eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar o Instagram. Depois aí eu já foi 40 minutos, uma hora. Então assim, a gente, como tendo consciência de que o que entra vai formar o que sai, a gente tem que sempre estar com uma vigilância interna para tentar sair desses padrões, tentar entender o padrão, né? O que te leva àquele comportamento repetitivo. O André está falando, o cérebro fica confortável com a informação que faz sentido. Exatamente isso, ele não gosta de conflito, de confronto, porque isso consome energia. Então ele sempre vai à tal da zona de conforto. Ele sempre vai buscar o padrão, a repetição. Né? E nós somos, hoje, padrões mentais, né, psicológicos e padrões físicos. A gente sempre calça o tênis do mesmo jeito, dirige do mesmo jeito, faz o mesmo caminho, pensa do mesmo jeito, age da mesma forma, né? O cérebro ele dá o comando e a gente simplesmente executa, no piloto automático. E aí passam semanas, meses, anos. A nossa responsabilidade é procurar ideias diferentes, coisa nova aí, né, cara? Pra Exatamente. expandir, E aí evoluir. eu vi um fato ontem que me surpreendeu. Apenas 2 bilhões das 7 que tem no planeta Terra acessam a internet diariamente. Ou seja, 30%, menos da metade.
né? Bastante gente? 2 bilhões é bastante gente, mas perto do todo é pouca. E aí, assim, pensando que nós somos contexto, tudo que a gente compartilha está criando o contexto futuro, né? E nós, como fazemos parte dessa parcela que tem acesso, que tem esse privilégio de ter acesso à informação 24 horas por dia, num mundo que muda tanto, nós temos obrigação de ser agente de mudança, agente de transformação, né? A gente tem responsabilidade do que a gente passa adiante. Então, poxa, eu quero um mundo com paz, eu quero paz mundial, eu preciso parar de compartilhar acidente, desgraça, rir dos outros, rebaixar as pessoas. Por quê? Porque outra pessoa está consumindo isso, vai processar isso, vai fazer parte do contexto dela, do repertório dela, e ela só vai falar sobre desgraça, sobre, né? É o ponto de vista, a gente só vê o que a gente quer ver. Então, nós, ainda mais a nossa geração, a nossa ideia, a nossa idade, a gente tem obrigação. Eu vejo como uma obrigação moral, né? A gente usar esse nosso privilégio para fazer isso, para fazer bem, né? Usar isso para uma forma boa para o mundo. É uma das formas que a gente tem de transformar o mundo. Produzir um pouco de conteúdo e auxiliar e assim, abaixo o cancelamento, né? Nem fala, né, cara? Que a galera tá Tanta que coisa, tá. essa que é a questão, né? Tanta coisa, ao invés da gente lidar disso de uma forma menos agressiva ou mais acolhedora, é mais fácil a gente simplesmente esquecer que aquilo existe e passa para o próximo, né? Vou julgar o próximo, julgar o próximo. Porque é difícil mesmo esse confronto, esse acolhimento é difícil, né? E o cérebro não gosta disso. Eu até vi o Christian Dunker falando sobre isso, que é uma lógica do condomínio, né? O que você não gosta, você faz um muro, e daí o que tá lá, foda-se, né? Não existe. Só que você não entendeu que você delimitou o seu espaço também, né, cara? A sua ideia. Você fez uma caixinha para você ficar confortável ali dentro, nada de fora te incomodar, né? Se você não vê, não existe, né? Exato. E, cara, pensando no futuro aí, como que você acha que ficaria tudo? Cara, a gente está passando pela transformação tecnológica, né, digital, entrando na internet das coisas. Como a gente comentou no começo, né, a gente passou nós vimos a transformação acontecer, né, da fita cassete até a internet conectada 24 horas por dia. E a tendência é que a internet deixe de ser um evento, né? De ser uma coisa. Eu vou acessar a internet. Porque com a internet das coisas, né? Tudo conectado, a internet ela vai passar a ser uma infraestrutura para a nossa vida. E ela vai estar presente em todos os momentos, todas as tomadas de decisão. Ela vai informar para a gente que acabou o leite na geladeira, por exemplo. Então eu não vou precisar mais fazer uma lista de compras, eu simplesmente executo, ou ela faz isso por mim automático, ela já faz o pedido, só chega em casa, nem sei que acabou o leite. Então a gente vai deixar, usar menos a internet como algo, como uma ação, como estou fazendo, estou acessando a internet, e a gente vai passar a viver isso de uma forma muito mais, não natural, mas muito mais linear durante o dia, né? Sem acessos e sem estar online ou offline. Vai ser uma coisa só, né? Além disso, isso eu vejo que é uma coisa boa, mas obviamente os grandes vão ter cada vez mais poder de manipulação, né? Porque eles sabem exatamente o que a gente pensa, o que a gente age, o que a gente faz. Porque a internet sabe os nossos segredos mais obscuros, né? Aquilo que a gente não conta para ninguém, a gente está pesquisando na internet. Então, eles sabem isso. E isso pode ser usado contra você, pode ser usado de uma forma negativa. Outra coisa que eu vejo como muito mais positiva, a gente tem hoje uma barreira muito grande linguística. Ainda existe, né? Apesar de que existem legendas automáticas no YouTube, por exemplo, existem traduções automáticas. Você, entra num site, num eBay, em qualquer site em inglês, o próprio Google traduz aquilo para você.
Então, isso, na verdade, ao mesmo ponto que se torna mais uma desculpa a menos para a gente consumir conteúdo bom, né? A gente tem essa facilidade, a língua não é uma barreira, né? Tem o Mas hoje acesso. nem o acesso, mas hoje ela ainda é, né? Para eu, por exemplo, ouvir um podcast ou ter uma tradução simultânea. Isso nos próximos anos a gente vai ver que vai acabar, né? A gente vê nos filmes a galera usando um fonezinho, alguma coisa que já traduz automático para todas as línguas da galáxia. A gente vai ter isso também. Não sei quão rápido, mas um dia vai rolar. Mas a tradução simultânea, já existem testes, já está em funcionamento, né? E a tendência é que isso chegue para mais gente num espaço de tempo não tão longo, né? Cada vez melhor, né? E cada vez melhor, exatamente. Então, assim, poxa, até é um dilema para nós que estamos passando de novo uma nova transição, né? Entre eu preciso saber falar a língua para me comunicar, com o não preciso mais. Nessa transição que a gente faz, estuda ou não estuda? Né? Vai atrás ou não vai? A gente espera ou a gente investe um tempo agora e se especializa? Então, não está fácil. Não está fácil. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela vai se desenvolver mais rápido, então esse delay entre testes e estar disponível para o público tende a diminuir, né? Hoje a gente está vendo as pessoas terem acesso a novas tecnologias cada vez mais rápido, né? Eu não lembro de cabeça o dado, mas o telefone, a métrica é usado por 25% da população dos Estados Unidos. O telefone, se eu não me engano, demorou 30 anos para 25% da população ter acesso. O smartphone, se eu não me engano, foi 4 ou 5. Né? Então, a gente está ganhando escalabilidade, velocidade nisso, né? E aí, essa barreira linguística tende a diminuir mais ainda, porque a teoria é que todos têm acesso na tecnologia mais rápido, melhor, né? Porque ela vai se baratear muito rápido, essa tecnologia. Não vai esperar anos, né? O primeiro computador portátil custava R$25 mil, convertendo para hoje, né? É uma fortuna. Mas na época era um negócio tão revolucionário que as empresas precisavam ter. Né? Ele só tinha uma linha de código. Só uma telinha com uma linha de código. Imagina que loucura. Fico imaginando o tamanho da bateria, o peso. Pesava 9 quilos, ele não era portátil, justamente por causa da bateria. Era portátil, mas não era viável, né? Não era prático. E aí, mochila de acampamento. Tipo isso. E aí, assim, com essa democratização, né, com esse acesso cada vez mais facilitado a tudo e ao tempo todo, a gente tem que ter, de novo, alguns cuidados, né? Um deles é evitar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora. Né? E esse FOMO, ele é gerado, ele é criado em nós através do efeito manada, né? Todo mundo indo lá, todo mundo, né? A gente está vendo esses últimos dias aí o Clubhouse, essa rede social nova. Nossa, eu preciso participar, todo mundo quer estar lá. Como que você está de fora? Né? E aí eu vejo até algumas pessoas que são influenciadores, né? Que têm audiência, incentivando isso, né? Como que você não está lá? E eu vejo isso como uma coisa negativa, porque eu acho que aumenta essa sensação de, impotência que as pessoas têm, que precisa ter o convite, então eu preciso conseguir isso a qualquer custo. E 2, essa ansiedade, né? Essa coisa muito acelerada, da gente precisar estar ali o tempo todo, e disponível e online, e responder o WhatsApp rapidinho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Com esse efeito manada e com o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Com certeza. Cara, e aí, assim, eu acho que a gente pode fazer uma recapitulação, né? Eu acho que a gente tratou bem a história da comunicação, o contexto atual, né? As dificuldades que a gente tem hoje com a internet, algumas dicasinhas, até tenho outras aqui, hackzinhos, né? Para a gente usar no dia a dia, ouvir um podcast no carro,
o próprio Google ler textos. Isso eu acho uma coisa muito legal, minha esposa usa bastante. Poxa, acessei um blog, uma matéria legal, você seleciona todo o texto do site, clica com o botão direito e voz, ler. E aí o Google fica lendo para você, e você fica ali fazendo outra coisa. Você transforma um texto num podcast, né? E falando de podcast, a Andressa já perguntando, qual que você indica aí para a dica de gente ouvir? podcast é legal. Cara, vai muito assim. Eu separo em algumas categorias, tá? A categoria de conhecimento técnico, ela é muito da tua área, né? O que faz sentido para você. Se você é engenheiro, você tem que seguir quem fala disso, você tem que conhecer o teu meio. Mas eu acho que todo mundo precisa buscar repertório, né? Repertório de coisas que não necessariamente são ligados à tua área de trabalho, de atuação, mas que de certa forma fazem sentido, né? Então, poxa, um engenheiro estudar, por exemplo, impressora 3D, né? Estudar outros métodos construtivos, estudar liderança, como que você lida com equipe em campo, são coisas que, assim, estudar finanças, cara, a escola e a faculdade não preparam a gente para a vida, né? E nem para o mercado de trabalho, né, cara? Muito Assim, menos. a gente precisa de matérias diferentes aí para conseguir enfrentar tudo isso, né? E esse é um outro desafio, né? Porque hoje a gente tem pessoas, o nosso contexto de estudo, ele é um contexto que fala que só tem uma resposta, só tem um jeito de chegar na resposta, né? De que existe um padrão, que você tem que se adequar àquela caixinha, aquele quadradinho. Então, a gente hoje está passando por uma aceitação da sociedade onde as pessoas podem largar as suas profissões de formação e seguir as suas paixões, né? Pô, então a pessoa se formou em Direito e agora está trabalhando com marketing. Pô, legal, cara, se é isso que você gosta, tudo bem. O Direito vai servir para você, porque ele vai criar conexões no teu novo trabalho, né? Você vai saber interpretar um contrato, vai saber falar, vai saber ter uma linha de raciocínio lógico. Ele te prepara para certas coisas, habilidades Saber secundárias. pesquisar, buscar. Habilidades secundárias, né? Por exemplo, as faculdades de exata te dão uma noção muito boa do macro, né? Você sempre tem que ver o projeto como um todo, você não vê só as etapas. Te dão uma noção muito boa de números, apesar de você ter que saber aplicar eles na vida, né? Nas finanças. Todo mundo precisa saber o básico, né? Finança pessoal, finança empresarial. Então, podcasts legais sobre isso são o GV, né? O de Geração de Valor, do Flávio Augusto, que ele fala muito de negócios, é interessante, de comportamento, de liderança. Alguns podcasts em inglês do Simon Sinek, que fala do Círculo Dourado, que fala de encontrar o seu porquê, é muito legal. O Masters of Scale, do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, ele faz podcasts lá no Vale do Silício com simplesmente os caras mais fodas do meio digital, porque ele conhece todo mundo, ele tem lá, tem acesso, então todo mundo conta todos os segredos para ele. Então, são coisas que, numa programação aberta, é muito específica para passar, né? Numa TV aberta. Então, você tem que buscar. Claro, e atrás. E aí, às vezes, entender como o cara do Airbnb estruturou o negócio dele pode te ajudar, você que está começando o teu negocinho aqui, a pular algumas etapas, errar menos, aprender com o erro dos outros também. Poxa, eu não tenho negócio de Airbnb, mas eu posso usar essa informação. Cara, consegui conectar, né? Você vê, você falou do Airbnb. É um cara que eu vejo muito e estudo justamente assim, porque eu mexo com coworking. É economia compartilhada, de alguma forma tá ligado, né? Me dá ideia, me dá repertório para pensar em outras coisas. Eles tiveram que refazer toda a indústria deles, né? Por causa da pandemia, aí tiveram que se reinventar. E é algo que todo mundo teve, né? São exemplos aí de como evoluir nessas questões, né? A Adriana até falou ali que realmente a faculdade não prepara a gente para o mercado de trabalho, né? Ela forma técnicos, não profissionais, né? E profissionais hoje precisam ser multi competências, né? Eu preciso
ter competências pessoais para lidar com meus colegas de trabalho, lidar com as dificuldades do dia a dia. Eu preciso ter competências técnicas para executar meu trabalho de fato. Então, eu preciso buscar esse conteúdo, porque se eu não buscar, né, se eu não determinar o que é prioridade para mim, alguém que está criando uma programação vai definir a minha prioridade. Então, alguém lá que eu não conheço está falando, assista isso, consuma isso. Então, poxa, eu estou o dia inteiro no trânsito, eu sou vendedor, por exemplo. Vou ficar ouvindo rádio? Eu posso ouvir rádio em algum momento para distrair, mas em outro momento eu posso consumir um conteúdo que vai me ajudar a melhorar o meu trabalho. Essa que é a questão, né? Não é assim, ter a consciência do que você está escolhendo e para quê. Pô, eu quero ouvir a rádio porque, cara, é hora do rock and roll, eu quero. Não, ó, é a hora que eu posso aproveitar aqui para aprender alguma coisa nova, né? Ter essa consciência, né? Não é só ficar no conteúdo e tal, isso também, né, não vamos se fechar nisso, mas é algo para expandir, né? Até não dá, né? A gente hoje passa por um excesso de informação que a gente não pode buscar mais informação 24 horas por dia. A gente precisa ter um momento de desligar as coisas, né? De conectar. É o tal do ócio criativo, né? A gente consegue fazer esse cruzamento quando a gente tem os insights. A gente faz esse cruzamento de forma mais facilitada quando a gente não está pensando ativamente naquilo. É a história do eureka. O cara estava tomando banho, teve uma ideia, conectou duas coisas, criou uma nova coisa e, poxa, criou a expressão eureka, né? Então, assim, o ócio criativo, né? A incubação, né? A incubação eu pus para dentro, eu fiz um input, eu preciso dar um tempinho ali, eu preciso cozinhar essa informação, eu preciso dar um tempinho para o cérebro organizar isso, incubar, aí eu processo, aí eu faço o output de alguma forma, né? Aí eu me expresso de alguma forma. Então, realmente, esse tempo de cabeça livre tem que ter. Né? A gente toma, sei lá, 20 mil decisões por dia, né? Tem gente que escolhe vestir só preto para tomar uma decisão a menos. Justamente, isso é um sinal de que as pessoas estão sobrecarregadas, né? De que não tá fácil mesmo, não tá fácil. Não tá. E, cara, você falou sobre negócio, eu até lembrei, né, cara? Negócio sobre ócio e negócio, são palavras aí que são próximas, não por acaso, né? O negócio é a negação do ócio, né? É uma hora que você não está pensando, que justamente é uma hora ali que você está reproduzindo algo sem pensar muito, né? E daí a gente falou muito da evolução também, e eu trouxe uma forma aqui de conteúdo que eu gosto muito, justamente para a gente ter essa ideia de que evolução não quer dizer que uma tecnologia mais moderna, ela acaba com uma tecnologia anterior de passar a informação, né? E daí eu trouxe aqui, assim, cara, uma forma de informação que eu gosto muito, que é básica, que é o livro, né, cara? Que, porra, eu trouxe alguns aqui para comentar, até porque a Lu perguntou sobre o hábito da leitura e falou que está tentando aí. Aí, ó. Esse para mim é um dos mais fodas que tem, cara, porque ele ensina a gente a realmente diminuir, né? Sair da bagunça e buscar o menos, mas melhor. Essencialismo, do Greg McKeown. Cara, esse livro é foda. Muda a vida das pessoas. E aí, assim, poxa, não gosto de ler, cara, não quero comprar, não quero gastar. Tem um canal de podcast que chama Resumo Cast. Eles fazem resumo de livro. Tem. Acesso, poxa, né? Eu quero pesquisar mais sobre o autor. Cara, tem um monte de resenha desse livro no YouTube. Entende? Então, assim, a gente não precisa não consumir conteúdo. A gente tem que cortar as desculpas. Né? Não gosto de ler? Vou ouvir. Pronto, vou assistir. E até muita gente pensa assim, cara, leitura, porra, livro longo e tal. Eu tenho um livro aqui que foi uma indicação, inclusive, acho que você já leu também. Cara, foi indicado numa palestra que a gente assistiu do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que é um livro conhecia o legal. Né? E assim, é um livro aqui, ó, de 46 páginas. É algo assim que você lê numa sentada, rapidinho, né? E eu trouxe, uma vez por ano.
Eu trouxe, inclusive, outros livros que eu me preocupei em ser finos, cara, ó. É algo assim, esse é o Walter Ugumani, que, né, que muito legal, qualquer um deles pode escolher de olho fechado, que assim, bom, pelo menos todos que eu li, são super legais e são histórias pequenas que te acrescentam muito, que E aí, são malucas, assim. isso que você está falando é bem legal, porque assim, eu tenho muita dificuldade de ler, por exemplo. O livro técnico é mais difícil para eu ler, um livro de conhecimento técnico. Então eu vou ler um romance, ou uma história sabe, que me puxe, que me cative, porque daí eu vou ler mais. Então eu vou criando o hábito da leitura aos poucos. A gente tem que entender que nós somos um sistema. E esse sistema tem prós e contras, tem falhas. A gente precisa saber lidar com essas nossas próprias dificuldades. Né? E a leitura é um autoconhecimento, isso é muito legal. Ó, a Lu está falando que ler dá sono. Justamente, leia de manhã, leia em outro horário, não deixa para ler à noite. Né? Contorne essa tua dificuldade, respeite o teu corpo, respeite a tua fisiologia e encontre um horário que isso funcione melhor para você. Né? Mas não pode, E não precisa pouquinho cada deixar de dia, ler. né? 2 páginas por dia já é mais do que nada. Aquele, às vezes, trocar um hábito, né, cara, de acordar e entrar no Instagram, acordar e ler 2 páginas de um livro, né? Uma técnica que eu acho legal disso, de estimular novos comportamentos, é a recompensa, né? Então, pô, quero comer um chocolate. Só vou comer um chocolate depois de eu ler 10 páginas. Ou eu vou usar o Instagram como uma recompensa. Então, eu vou ler 10 páginas, daí eu vou ficar 15 minutos no Instagram. Porque daí a gente cria... Por que a gente consegue passar 10 horas jogando videogame? Porque o cérebro adora pequenas recompensas. Então, o videogame é dividido em fases. Venci. O cérebro continua. Venci, venci, venci. A gente pode usar esse comportamento do cérebro a nosso favor. Né? Vou ficar brigando, né, com ele. A Marcela falou de 3 podcasts sobre o assunto. Então, falando de comportamento, de entender o nosso comportamento, eu gosto muito. Brain Power, me fugiu o nome dele agora, mas é um podcast, eu gosto dele porque ele é de 5 minutinhos, é bem rapidinho, curtinho, então não tem desculpa para não ouvir. E ele fala disso, como não procrastinar, como manter hábitos, como usar o cérebro a nosso favor e não jogando contra nós. O Brain Power é legal. Tem um em inglês que chama Health Daily, que ele dá dicas de saúde atrelada à produtividade. Então, poxa, hábitos, pequenos hábitos, esse cara ele estuda pessoas de grande sucesso em suas áreas, e não necessariamente sucesso financeiro, e ele entende o que essas pessoas fazem, e ele transforma isso em pequenos hábitos e traz para a nossa realidade. É muito legal, cara. Então, poxa, faz exercício, faz isso. A hora que você acordar, 5 minutos se alonga, por causa disso. Libera isso no cérebro, faz isso, faz aquilo. Se não é uma pessoa matutina, faz nesse horário, que nesse horário vai ter o mesmo efeito, o mesmo benefício. Então, esses 2 são bem legais. Deixa eu lembrar de um terceiro. Se você tiver algum para indicar aí, vamos embora. Cara, eu até peguei um livro ali do Amir Klink, porque a gente está falando muito sobre ouvir, muito sobre ler, e uma forma muito interessante de aprender é ir lá e ter a experiência, né? O Amir Klink fala muito sobre isso também, que é muito legal você ler, muito legal você conhecer, mas uma forma de você adquirir conteúdo é pela experiência, é ir lá e sentir o frio, sentir o vento, sentir que o sol queima. E daí até trouxe esse livro aqui, porque ele tem muitos livros legais, né? Mas esse livro ele dá um geralzão sobre os outros livros dele, que são as viagens, né? Então dá um geral bacana assim, sobre as experiências dele, de forma escrita, mas é um cara que te aconselha a partir, né? Vai, né? Não espera muito aí, tem essa experiência, tem essa sinta, né? Se sentir é uma forma também de você adquirir conteúdo aí e pensar de uma forma diferente, né? E até falando no mar...
sobre pensar de Só, uma forma só para diferente, assim, né? um podcast muito legal é do Cortella, né? Que ele traz pensamento. Pô, não gosto do Cortella? Acha outro cara. Não interessa, não deixe fazer. Né? A Má pediu para a gente deixar nos comentários. Nós vamos fazer uma listinha bem caprichada para deixar como indicação. Dos livros e tudo, podcast e tudo mais. Canais do YouTube. Vamos se desenvolver, galera. Hoje em dia não dá para viver de Globo, Big Brother e da Atena. A vida é melhor que isso. Tem muita coisa, muito conteúdo bom aí para a gente aprender e adquirir e depois usar, né, a nosso favor para assim, deixar essa teia cada vez maior e mais abrangente. Tem muita gente legal falando sobre todos os assuntos, né? Gosta de crochê? Tem canal massa de crochê. Gosta de panificação? Tem. O que você gostar, tem gente. Esse para mim, é o grande brilho e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade do momento que a gente está vivendo. A gente, 24 horas por dia, você pode aprender qualquer coisa. Você quer aprender a fazer pão de queijo 3h30 da manhã? Beleza, tem. Isso aí. 24 horas por dia, a gente não depende mais de esperar. Agora a gente vai atrás do conteúdo. E, ao mesmo tempo, isso para nós é um fardo, né? Assim, é uma responsabilidade. Não fardo é negativo, mas é uma responsabilidade, né? De realmente não aceitar tudo que vem. Eu acho que o importante é ter consciência disso daí, né? Ter consciência do que você está escolhendo para botar dentro da cabeça e para esperar depois sair o quê, né? Observar o tempo todo. Isso aí. Cara, eu vou encaminhando para o final, porque o nosso tempo está esgotando. Quero agradecer muito aqui a sua presença, achei muito legal. Vamos ficar com essa obrigação aí de levar uma lista massa aí para a galera, depois a gente lista certinho os podcasts, YouTube, livro e coloca. A gente pode fazer um outro vídeo só de podcast, só falando disso. Porra, já vamos agendar, já vamos montar. E brigadão, não sei se quer falar mais alguma coisa. Eu agradeço pelo convite, agradeço por todo mundo que participou aí, que entrou, compartilhou e ajudou. Para nós é uma experiência nova, né? E ao mesmo tempo uma oportunidade da gente realmente, é o que você falou, experimentar. Só tem um jeito de fazer, de aprender, né? Fazendo, indo atrás, tendo uma ação positiva. Então, muito massa, parabéns pela iniciativa, valeu pelo convite e com certeza a gente tem novos capítulos pela frente aí. Show, valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, obrigadão. Até mais. Valeu. Isso aí, galera, encerrando aqui, muito obrigado pela presença. Rafael, sempre aí com várias informações bacanas. O vídeo vai ficar gravado, vai ficar no IGTV para quem quiser assistir. O pessoal pediu aí para quem podia fazer mais tarde e tal. Tá aí a gravação com a lista que eu e o Rafa vamos apresentar aí para vocês. Valeu, muito obrigado.